Olá pessoal, sejam bem-vindos ao GDcast, uma iniciativa feita pelo capítulo Guiofrei de Jarnei do Rio de Janeiro. E temos como missão aqui desse canal a edificação espiritual, né, dos seus ouvintes, a partir da abordagem de diversos temas, transmissão de conhecimento. Vamos tentar sempre trazer pessoas de crenças diferentes, pensamentos diferentes, diversos convidados dentro do capítulo e, obviamente, fora do capítulo, né? Estamos aqui hoje com a presença de um convidado, né? Que é o... Se apresenta aí, Gabriel. Fica melhor assim. Opa, eu aqui sou Gabriel Tristão, sou membro sênior da capítulo Guiofrei de Charney, da Ordem Demolei para o Brasil. E é muito bom estar aqui, espero que seja o primeiro de muitos GDcasts. Positivo, Gabriel. E o meu nome é Leandro Martins, também sou o sênior Demolei do capítulo Guiofrei de Charney. Então, para começar esse GDcast, assim como pretendo começar todos os outros, sempre a partir de uma oração, né? Então vamos orar. Pai Celestial, humildemente imploramos Sua clemência. Permita-nos buscar equilíbrio e também que o amor divino toque as nossas almas. E neste momento possamos ter contato com todas as energias sagradas do universo. Vamos deixar as nossas preocupações de lado. Vamos orar para que Deus possa estar conosco neste instante, iluminando nossas mentes e palavras. Não a nós, Senhor, não a nós, senão a Ti seja dada toda a glória. Amém. Amém. Bom, então vamos começar um pouco esclarecendo quem é a gente, né, Tristão? Inicialmente, esclarecendo o que é a Demolei. Pode começar com o tema, Tristão? Claro, claro. Bom, a Ordem Demolei, ela é uma ordem para jovens dos seus 12 até os seus 21 anos incompletos, né? Onde durante seus 12 e 21 anos eles são chamados de membros ativos, que eles podem ocupar cargos dentro da ordem, exercer certas funções. E após os seus 21 anos, eles são membros sêniores, que eles têm uma visão mais de aconselhar a ordem, né? E observar os outros meninos, cuidando para que eles não tomem rumos errados. Essa ordem é uma ordem que ela tem uma função moral, né, de desenvolver o caráter dos jovens, uma função filosófica, que é estimular o livre pensamento entre os jovens, e ela se baseia em 7 virtudes cardeais para esse fim, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade e o patriotismo. E ela também se baseia em 3 pilares, que é a liberdade civil, a liberdade intelectual e a liberdade religiosa. Bom, Tristão, já que você falou das 7 virtudes principais, né, de um Demolei, a gente tem que obrigatoriamente já explicar agora, né? Tava pretendendo fazer isso um pouco mais tarde. Bom, eu explico uma e você explica a outra, tá bom? Tá, ok. Beleza. Bom, vamos lá. Primeira, amor filial. O que é o amor filial? O amor filial é o respeito que a gente tem para com os nossos pai e mãe, para com a nossa família também em geral, né? A Ordem Demolei vê com muita importância esse amor que todo Demolei deve ter, né? Perante o seu pai, perante a sua mãe, que foram os que botaram, né, todos nós no mundo, são os que abrem portas pra gente no mundo, são os que ajudam os Demoleis dentro da ordem, né? Enfim. Continua pra segunda virtude, Tristão. E até puxando assim, aproveitando para dar uma puxada e complementando aí, o amor filial, isso vai puxar para a segunda virtude. Ele fala não só do amor pelos nossos pais terrenos,
mas também pelo Pai Celestial, né, o Deus Criador de todas as coisas. E é importante frisar também, aproveitando essa segunda virtude, que a Ordem de Molay ela não é uma religião de forma alguma, apesar de ser uma ordem religiosa, no sentido de que para você entrar, você precisa acreditar em Deus, independente de qual forma que seja. Você pode ser islamita, você muçulmano, né, no caso, você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser de qualquer vertente do cristianismo, né, evangélico, católico, católico ortodoxo, independente, entendeu? Você pode ser de religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé. Todas as religiões são bem-vindas dentro da ordem. Ou então você pode até mesmo ser aquele cara meio agnóstico, assim, agnóstico teísta, que eu digo. Eu não tenho nenhuma religião definida, mas eu acredito que existe Deus. Sendo essa segunda virtude a reverência pelas coisas sagradas. Exato, eu ia entrar nela agora. Então a reverência pelas coisas sagradas, para que haja um bom convívio entre os irmãos dentro da ordem, de Molay é uma ordem fraterna, então quando você entra, você passa a ser irmão de outros membros da ordem. Você precisa que você tenha não apenas a tolerância pela outra religião, mas uma verdadeira reverência, como aquilo também fosse sagrado para você, por mais que não seja. A partir do momento que você começa a ver a religião do próximo, a crença do próximo, como algo sagrado, tão sagrado quanto as coisas que você crê são sagradas para você, você consegue ali alimentar um verdadeiro instinto fraterno e de respeito às crenças do próximo. Exatamente, porque até a Ordem de Molay, né, passou a perceber que mesmo alguns de seus integrantes, né, com algumas exceções, né, vamos dizer, não ter a religião de uma outra pessoa, né, que a outra pessoa concorde, isso não quer dizer que isso não seja importante. Hoje, atualmente, vemos que todas as religiões são importantes, todas as religiões tentam fazer uma edificação espiritual e simplesmente alguns se sincronizam, se sintonizam, né? Essa é a melhor palavra, se sintonizam melhor em determinadas religiões do que outra, né, Tristão? Exato. Tem até um pensador aí complementando o que você disse, eu não me lembro o nome dele, acho que foi Krishnamurti, que ele falava assim: Deus criou diversas religiões em diversos lugares do mundo porque existiam diversas pessoas com necessidades diferentes em cada lugar. E eu acho que esse pensamento exemplifica justamente o que você disse. Exatamente. Bom, a terceira virtude de um de Molay é a cortesia, né? O que é a cortesia? A própria palavra já dá a compreensão que é você simplesmente ser cortês. A necessidade de você ser cortês. A cortesia também identifica um pouco do caráter da pessoa, né? Você vê uma pessoa que está, um idoso, que mal está conseguindo se segurar no ônibus, você levantar para ceder o lugar para ele. Você vê uma senhora carregando compras dentro do seu prédio, né? Vamos dar um exemplo, dentro do seu prédio, não conseguindo subir a escada, subindo com dificuldade, você ajudá-la em carregar as compras, enfim, você sempre ser solícito para com as pessoas. Não simplesmente também, eu vejo a cortesia também, não simplesmente a pessoa solicitar, né, o socorro para você, pedir uma ajuda, e sim você já de pronto se dispor para isso. Vejo também a cortesia muito por esse lado. Então, segue, Cristão, para a quarta. E a quarta virtude que a gente tem, é interessante como as virtudes elas vão se construindo em torno uma das outras, elas se complementam. Que a quarta virtude é o companheirismo, né? Sem você ter um profundo respeito pelos seus pais, como você iria respeitar a sua família, como você iria respeitar os irmãos que estão à sua volta? Sem você ter essa reverência pelas coisas sagradas, a reverência pelo que é sagrado, respeitando a religião de cada um,
como você ia conseguir ter uma ordem tão rica de variedade de pessoas, né, de irmãos? E se você também não fosse cortês, como você ia conseguir manter o vínculo de amizade com esses irmãos? E a quarta virtude, para mim, que é o pilar central da ordem, que é o companheirismo, fala justamente sobre isso. De ter aquele verdadeiro espírito fraterno entre os irmãos, né? De você não só estar lá nas horas boas, nas brincadeiras, vamos sair para jogar um futebol. Não, é o companheirismo mesmo nas horas difíceis, nas horas que mais precisam, na hora do trabalho, de você estar sempre ali com a mão estendida para ajudar no que for preciso e humanamente possível ao seu irmão. E como objetivo da ordem é que os ensinamentos dela não fiquem só dentro do templo, os demolês levem isso para fora do templo. Esse companheirismo tem que ser vivenciado não apenas entre os irmãos do templo, mas tem que ser um verdadeiro espírito de companheirismo para as pessoas à sua volta. Que eu acho que isso acaba tornando você ainda mais cortês, entendeu? Acaba você tornando você mais reverente pelo que é sagrado. E você, a partir do momento que você se torna companheiro não só dos seus irmãos do capítulo, mas dos seus amigos à sua volta, de uma pessoa que está precisando no ônibus de um lugar para sentar, isso é o verdadeiro espírito fraterno que a Ordem Demolei tenta transmitir para o mundo. Exatamente. Então, a quinta virtude, que é a fidelidade, né? O que é a fidelidade? O que se espera da virtude de fidelidade para com um demolei? É a fidelidade de seus ideais. É a fidelidade para com que a demolei se predispôs a ensiná-lo, se predispôs a transmitir. O demolei, ele não pode ter duas caras. Ele tem que ser fiel para com os ideais dele, como eu já disse, para com os irmãos dele, entendeu? Como novamente, frisando mais uma vez o que o Tristão disse, como uma coisa puxa o outro. Ele tem que ser fiel ao companheirismo, por exemplo, né? Tem que ser fiel para com todas as virtudes que já foram citadas e as que vamos citar mais na frente. Fiel às amizades, enfim, fidelidade em geral. Exato, fidelidade à sua própria palavra, né? Prosseguindo agora com a próxima virtude, a pureza, né? Tudo isso, assim, de nada adiantaria, né? Se a pessoa não estivesse entrando com uma verdadeira pureza de coração e de pensamento. Do que adianta você ingressar para uma ordem tão boa assim, se você só está pensando em conseguir influência política, em você crescer e ser popular de alguma forma dentro da ordem, ou até mesmo conseguir influências para fora da ordem, você conseguir contatos para de repente você arranjar um emprego melhor, uma situação social melhor. Do que adianta tudo isso? Você não está entrando com o verdadeiro espírito, né, de crescer dentro da ordem, você está entrando com segundas intenções. E a pureza, ela fala justamente isso. Essa pureza não é um celibato, não é uma pureza carnal de você se manter longe de coisas como sexo, ou alimentos, ou fazer jejum de qualquer tipo. Não. Embora a Demolei preze de manter o jovem longe daquelas coisas que fazem mal à juventude, como drogas, álcool, cigarro, a Demolei, ela aconselha os jovens a se manterem longe e ela até direciona os jovens a se afastarem dessas coisas. Mas essa pureza, ela fala mais do que isso. Ela fala que é a pureza do coração, a pureza dos seus atos, a pureza das suas atitudes, a pureza dos seus pensamentos. E se você não tem um verdadeiro espírito puro ao entrar para a ordem, né, de que você quer realmente crescer, de nada adianta você ter as outras virtudes, porque elas são só fachada. Exatamente. A sétima virtude e última é o patriotismo, né? O que esperamos nessa virtude? O que é essa virtude para um demolei? O patriotismo, pela palavra somente em si, algumas pessoas vão logo pensar que é simplesmente amar a sua pátria do jeito que está. E não é isso.
não é você amar a sua pátria do jeito que está, porque nós sabemos que algumas coisas não agradam a muitos de nós, né? Patriotismo é simplesmente você amar a sua pátria e você querer construir a sua pátria o melhor possível para todos nós, para todos os que vivem nela, né? Você sempre, a Demolay também prega muito pelo aumento de construção de escolas públicas, pela qualidade do ensino. Isso já é ser patriota, né? Você ajudar pela melhoria da sua nação, você amar o povo da sua nação, amar o povo brasileiro, acreditar que podemos viver dias melhores do que vivemos atualmente, né? Bom, então essas virtudes de Demolay, nós sabemos que para você, ou uma pessoa de fora, ou até simplesmente para um próprio Demolay conseguir realizar todas elas, nós sabemos que é muito difícil realizar todas elas na íntegra. Mas em simplesmente um Demolay estar tentando alcançar elas, já é suficiente para a ordem, não é, Tristão? Exato. Como eu disse, é uma ordem de aprimoramento. Então não se espera que a pessoa ao entrar seja um super-homem. Uma pessoa que já reúna todas essas virtudes, aquele herói clássico da literatura. Não. O interessante é que a pessoa queira se aprimorar. O que a gente busca no jovem, para entrar na ordem de Demolay, não que o jovem seja, não, eu sou patriota, eu tenho os ideais políticos já firmados, que o melhor é isso, isso, isso. Ou então que ele seja, não, eu sou assim, assim. Não. O que a gente busca é o jovem que quer se aprimorar. Óbvio, um jovem que já tem todas essas qualidades, ele sempre vai ser muito bem-vindo na ordem. Mas o interessante é justamente o jovem que quer se aprimorar, que quer se lapidar, né, o seu caráter. O jovem, poxa, eu gosto do lugar onde eu vivo. Eu não iria para nenhum outro lugar. Mas eu não sei o que posso fazer para melhorar. Né? Eu não sei no que eu posso ajudar. Ou então aquele jovem do tipo... que é um jovem que é fiel aos seus ideais, ele tem uma pureza de pensamento ao entrar, mas ele fala, eu gostaria de ter mais irmãos, eu gostaria de ter mais amigos, mais companheiros. Ou o jovem que você vê que ele quer se aprimorar, ele quer conhecer mais coisas. Isso é o interessante para a ordem. Bom, mas voltando para a história, né, da Ordem de Demolay, que estava sendo dita no início, então a gente pode dizer que a Ordem de Demolay ela foi fundada nos Estados Unidos no dia de 18 de março de 1919, em Kansas City, pelo maçom Frank Sherman Land, cujo o primeiro Demolay foi o Louis Gordon, né? E essa ordem, a Ordem de Demolay, ela é inspirada na vida e morte do nobre francês Jacques de Molay, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários. Por isso o nome Demolay, né, inspirado no Jacques de Molay. Só frisando até para a grafia do nome, né? Demolay se escreve D-E, né? Espaço M-O-L-A-Y, Demolay. Contrariando o que muitos sites teoristas da conspiração e fundamentalistas dizem que Demolay é lei do demo. Não, nem a grafia é parecida. Inclusive dizem que Demolay é até uma, entre aspas, aportuguesação, vou usar essa palavra entre aspas, assim, dando uma de Guimarães Rosa, do nome, né? Que o nome em francês se pronuncia até diferente, acho que é Demolay, Demolar, sei lá. Eu não sei francês, mas não tem nada a ver com isso. Como eu disse, para você entrar na ordem, você tem que crer obrigatoriamente em um Deus Criador, então isso já contraria esses teoristas da conspiração, né? Nós não temos nada de satanistas ou bruxaria ou nada do tipo, entendeu? Nada de Illuminati, nada desse tipo, como já foi dito, é uma ordem de aprimoramento moral. Inclusive, já aproveitando a deixa e reforçando a ideia que o Tristão já havia dito, que a Ordem de Molay ela não tem nenhum vínculo religioso, vamos assim dizer,
Você, para se tornar Demolei, você não precisa ter uma religião específica. Lá temos membros de diversas religiões. Diversas. Sendo simplesmente necessário, como já disse, acreditar em um Deus. Só no nosso capítulo, complementando aí, parece até que é piada religiosa. Porque a gente tem um bandista, tem judeu, tem evangélico, tem católico. Parece até início de piada religiosa, né? Então se juntaram no templo um evangélico, um judeu, um bandista e um católico. Tem agnóstico, né? Temos agnósticos também, né? Óbvio, não os agnósticos ateístas, porque sem entrar muito em coisa religiosa, só dando uma explicada rápida, o agnosticismo ele se divide basicamente, né, em 3 vertentes. O agnosticismo puro, que é aquele que o cara que ele diz que ele realmente não tem como comprovar se Deus existe ou não existe, então ele fica com uma posição de estou aberto às descobertas científicas. O agnosticismo ateísta, que é um agnosticismo em que o cara não tem certeza do que acontece, mas ele crê que Deus não existe, mas de qualquer forma ele está aberto às descobertas da ciência também. E o agnosticismo teísta, que é o agnosticismo em que o cara crê que Deus existe, né? Ele está aberto à descoberta da ciência, se a ciência comprovar que não, ele também, né? Ele vai seguir o que a ciência diz, mas ele é um cara que ele se abre às opiniões e ele diz que ele não tem como comprovar nada disso, mas que no fundo ele crê em Deus. Então os agnosticistas, o agnóstico teísta, ele é muito bem-vindo em nossa ordem. Como já foi dito, temos agnóstico teísta em nossa ordem. Bom, mas pode falar, Tristan. Né? E outra coisa, antes de aprofundar um pouco mais na história, que a gente poderia explanar, é das liberdades civil, intelectual e religiosa. Rapidinho, a liberdade civil versa justamente que você pode ter qualquer ideia do que é melhor para o nosso país, né? Você pode seguir qualquer linha de pensamento político, né? Você não necessariamente precisa seguir uma linha de pensamento político, essa é a verdadeira liberdade, mas você está aberto a seguir. Eu acho que o melhor pensamento político é o do PT, eu sou monarquista, eu sou republicano, é aberto a todos esses pensamentos políticos. É liberdade intelectual, que você pode estudar o que você quiser, você tem direito a estudar, a ser um livre pensador. E a liberdade religiosa, que versa também junto da segunda virtude, que é a reverência pelas coisas sagradas, e a gente já frisou aqui várias vezes, que é você poder, né, ter a religião que você quiser, ou até mesmo não ter religião nenhuma, a partir do momento que você acredita em Deus. E por haver, né, essa liberdade de pensamento político, é que dentro da ordem não é permitido que haja propaganda política de um determinado candidato, né? Que já aconteceu de membros políticos irem lá na nossa ordem e isso não é aceito. Nós não fazemos propagandas políticas de ninguém. Nós adotamos a liberdade de pensamentos políticos, que é bem diferente. Apesar de poder se discutir política na ordem, assim como se pode discutir religião, sempre de uma forma saudável, não criticando, mas de uma forma a conhecer mais, a crescer, a acrescentar de uma forma construtiva, é incentivado isso. Você pode discutir dentro da ordem sobre monarquia, você pode discutir dentro da ordem sobre república, sobre política mesmo, sobre políticas públicas que são implementadas, sobre como é organizada a situação política no país. Você pode discutir à vontade, você pode discutir inclusive opiniões políticas, né? O que não se pode é justamente isso que você falou, meu irmão. O cara chegar dentro da ordem e falar, vote em mim, né? Isso é que não pode acontecer. Ou você chegar dentro da ordem, num momento de eleição, e falar, votem no partido X, porque é importante. Não. Você pode chegar dentro da ordem e iniciar uma discussão política, falando o que está de bom, o que está ruim, e gerar esse debate. Isso é construtivo. Agora, nunca de forma tendenciosa a algum partido político ou candidato. Com certeza. Bom, então voltando, né, à explicitação da ordem. Então a ordem Demolei atualmente, né, dizem, vamos assim dizer, não tem como ter uma precisão, que ela tem por cerca de 2,5 milhões de membros em todo o mundo. E somente no Brasil temos 200 mil.
somente no Brasil. Essa ordem foi trazida para o nosso país pelo maçom Alberto Mansur, que veio a falecer recentemente, deve ter entre 1 a 2 meses, né? O tio Mansur, ele é um tio importante, que ele trouxe não só a ordem de Demolei para o Brasil, mas como ele trouxe outras ordens, como a ordem das Filhas de Jó, e ele cresceu a família maçônica, vamos assim por dizer, né? E é importante frisar também que a nossa ordem é uma ordem paramaçônica, no sentido não de que nós seremos maçons ou que nós somos maçons, não, de forma alguma. São ordens independentes, a maçonaria e a ordem Demolei. Mas os Demoleiros são apadrinhados pela maçonaria e patrocinados também. Não patrocinados no sentido de que maçons pagam alguma coisa, algum dinheiro pra gente, mas que eles nos permitem usar os templos da maçonaria para que nós possamos nos reunir. Eles muitas vezes incentivam a ordem, nos ajudando em filantropias, ou então, como são meninos novos, entre 12 e 21 anos, né, não trabalham, às vezes eles pagam até o almoço pra gente, muitas vezes pagam o almoço para que nós possamos nos reunir, que às vezes o horário fica apertado, mas a Demolei era também um compromisso, né, de estarmos lá todo sábado. Então é preciso, como os meninos são novos, que exista uma figura responsável para aqueles meninos, que no caso é o maçom que está ali se responsabilizando. E eu falei em família maçônica, nós justamente chamamos os maçons carinhosamente de tios, e os maçons, por sua vez, nos chamam de sobrinhos. E as filhas de Jó nós chamamos de primas, né? E elas, por sua vez, nos chamam de primos. Verdade. E, inclusive, realizamos também trabalhos juntos, né? Por exemplo, a filantropia. Há muitas filantropias que são conjugadas, né? Demolei e maçonaria para realizar um único projeto. Não só filantropias, como muitas vezes homenagem aos pais. Com certeza. E homenagem às mães, em dias das mães. E a ordem não é só uma ordem, como ela é uma ordem de formação, ela não é só uma ordem voltada para a filantropia. A ordem Demolei, antes de tudo, é um grupo de jovens. Então, muitas vezes são organizados também futebol de botão, uma partida de futebol, videogame na casa de um irmão com cachorro quente, para que os jovens possam interagir e o espírito de companheirismo possa crescer cada vez mais. E muitas vezes a maçonaria também entra nessa, vem jogar os tios, né? Como chamamos, vem jogar um futebol com a gente, participam de um churrasco, né? Eles estão sempre como se fosse mesmo uma família junto da gente, sempre com todo carinho, toda atenção, procurando ajudar, né? Às vezes reclamando com a gente quando a gente faz uma coisa errada, como um tio, uma pessoa da família reclamaria. Com certeza. Bom, então, para termos de curiosidade, né, vamos dizer alguns Demoleis famosos que temos pelo mundo, né? Temos o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Frank Borman, não sei se o nome dele se fala assim, que foi o comandante da Apollo 8, primeira missão orbital à Lua, em 1968, tendo recebido a primeira medalha de honra espacial do Congresso. Temos também o Walt Disney, Bon Jovi e o brasileiro Gilberto Amaury Godoy Filho, que muitos assim por esse nome não vão saber quem é, mas ao eu falar como é que eu vou dizer, o apelido dele me fugiu agora, deu um branco. Ao falar o apelido dele, todos vão se lembrar que é o nosso famoso Giba, jogador de voleibol brasileiro. Caraca! Dentre outros. Bom, ficou faltando uma coisa de Demolei? Bom, né, ficou faltando falar que a Demolei ela é uma ordem iniciática, ou seja, ela como ordem, você tem certos parâmetros dela a ser seguidos, existe uma hierarquia dentro dela, né? Como existe numa empresa, por exemplo. Verdade. Temos graus dentro da ordem, como os principais é o grau iniciático e o grau Demolei, dentre outros graus. E depois vai para os graus de cavalaria,
E ela é uma ordem iniciática que ela promove, como já foi falado aqui, uma iniciação no sentido de promover uma renovação na vida do indivíduo. Ele, a partir daquele momento, ele deixa a sua vida antiga de lado, né? Não que ele vá deixar os pais, não, nada disso. Ele deixa os hábitos antigos dele de lado para começar a trabalhar e se tornar cada vez melhor, né? E era uma ordem iniciática, como já falou aqui, depois tem os graus de cavalaria, baseado, como você já falou, na vida de Jacques de Molay, né? Que foi o último grão-mestre templário. Então nós somos uma ordem baseada nos templários, ou seja, nós somos uma ordem de cavalaria, né? Ali dentro somos todos cavaleiros. Então nisso a gente adota os princípios morais mais altos das ordens de cavalaria, que estão, de certa forma, justamente incutidos no que a gente já falou aqui. E falando um pouco de templários, explicar por que a gente escolheu Jacques de Molay. Jacques de Molay, em sua época na França, ele foi preso pela Inquisição, né, sob acusações falsas. Eu acho melhor a gente falar isso quando a gente abordar o tema templário. A gente já vai entrando aqui no tema templários, né? Vai uma coisa puxando a outra. Né? E ele foi preso e ele preferiu, né, morrer a aceitar aquelas acusações que estavam dando a eles e a denunciar os seus irmãos, né, num verdadeiro instinto de fidelidade, de lealdade e companheirismo, né? Ele preferiu morrer a quebrar o seu juramento. E a gente achou que... A gente não, né? Os de Molay acharam, a sua época, quando a ordem estava sendo fundada, que esse era um exemplo ideal a ser seguido, de um homem que prefere morrer, né? Ele de forma alguma quebraria o seu juramento e seria infiel aos seus irmãos. Bom, então tentamos aqui da melhor forma explicar o que é a de Molay para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais da gente, né? Sendo que é um canal feito por um capítulo de Molay, que é o capítulo Guillaume de Charnay. Porém, também eles vão cada vez mais, se ficou faltando alguma coisa, né, sobre de Molay, eles vão cada vez mais entendendo, ouvindo os nossos GDCast, porque também pretendemos trazer vários de Molays para conversar aqui com a gente, essa conversa descontraída que a gente está tendo, né, de edificação espiritual para os nossos ouvintes. Bom, então, já que falamos tanto de templários, temos que explicar quem são os templários, o que foram os templários, o que eles fizeram, enfim. Pode começar, Tristão? Claro. Existe um mito, né, da criação da Ordem dos Templários. Quando eu digo mito, não que seja falso, mas o mito ele é algo que se construiu e que pode ser verdade ou não, e que simboliza o ideal da ordem, né? Hugues de Payens, em 1118, ao chegar na Cidade Santa, né, na Terra Santa, em Jerusalém, disse que onde ele se hospedou, ali com outros 8 cavaleiros, ao fazer escavações naquele local onde ele estava, ele achou o Templo de Salomão, né, e lá ele encontrou as riquezas de Salomão. E a partir daí, ele junto com esses 8 cavaleiros, eles juraram proteger aquele templo que eles acharam de Salomão, né, aquelas riquezas que eles acharam, e salvaguardar, né, permitir que os peregrinos que vinham da Europa até a Terra Santa chegassem lá com segurança. E a ordem assim surgiu em 1118, né, mas a Igreja Católica promulgou ela como uma ordem católica de cavalaria em 1128, quase 10 anos depois. Hoje em dia, para você conseguir alguma coisa, já é difícil na justiça que a gente tem tão avançada com computadores, né? Imagina naquela época que era por meio de carta e mensageiros indo da Europa, entre a Europa e a Terra Santa. Era um pouco mais complicado. É verdade, mas também essa origem da Ordem de Molay, há, né, alguns historiadores que dizem que essa... Da Ordem dos Templários, você quis dizer. Exatamente, sobre a Ordem dos Templários. É que você falou de Molay, mas tudo bem. Ah, eu falei de Molay. É que é tão parecido, né?
Enfim, é esse início da Ordem dos Templários que inicialmente foi pensado para fazer, ajudar os peregrinos, né, para chegar até Jerusalém, né, fazer a escolta, e por isso deveria existir uma Ordem dos Templários, e que os Templários, com a ajuda da igreja e tal, faziam esse transporte desses peregrinos, já ajudando eles, mas também já de olho no Templo de Salomão, que eles haviam achado um pergaminho, que esse pergaminho dizia onde se localizava o Templo de Salomão. Exato. Uma coisa interessante de se falar é porque hoje em dia todo mundo fala em templários, era como eles eram comumente chamados, né? Mas o nome da ordem não era Ordem dos Templários, era Ordem do Templo de Cristo, né? Na verdade, Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Cristo e de Salomão, né? E é uma coisa até meio interessante desse mito, porque alguns dizem que nessas riquezas de Salomão que eles encontraram tinham ouro, não sei o que. Aí você entra no ramo das teorias da conspiração, né? Alguns dizem que era a cabeça de São João Batista muito perdida, outros dizem que era a cruz de Cristo que eles acharam ali enterrada, outros dizem que não, que a maior riqueza de Salomão, baseado, né, na história bíblica de Salomão, que quando Deus perguntou a Salomão o que ele mais gostaria de ter, deixou Salomão fazer um pedido a ele, Salomão virou para Deus e falou: olha, a única coisa que eu quero é sabedoria. Então dizem também que na verdade o que eles encontraram ali foi sabedoria, né? Isso é uma coisa que nós não queremos saber, também não, e não tem nenhum achado arqueológico ainda que possa comprovar se esse mito é realidade ou não, né? Verdade. E como já havia dito, né, no início, esses primeiros templários, algumas vertentes dizem, né, que eles eram monges, então eles ao mesmo tempo eram soldados e monges, soldados e sacerdotes, né, pode-se dizer assim, e dizem que eles chegavam até a rezar 7 vezes por dia. A Ordem dos Templários, ela tinha uma ordem ela tinha uma hierarquia e procedimentos muito restritos a serem seguidos. Complementando aí o que você disse, você tinha dentro da Ordem dos Templários, você tinha cavaleiros que eram, não cavaleiros, mas guerreiros, que eram quase que mercenários, que eles eram, entre aspas, filiados e contratados à ordem para fazer serviços menores de guarda, de proteção. Você tinha os cavaleiros templários, que eram geralmente filhos de nobres da Europa, que não tinham direito a nenhuma herança, geralmente segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá, 10º filho, e que eles não iam ter direito a herança nenhuma, e que eles tinham que escolher entre seguir uma vida monástica ou ir para a Terra Santa em busca de glória, de terras, até mesmo de perdão de seus pecados. Então você tinha esses cavaleiros templários, que eram verdadeiros guerreiros juramentados, com votos de pobreza, e você tinha os monges templários, que eram monásticos, que alguns deles eram também cavaleiros, mas outros não necessariamente nem pegavam espada. Eram realmente eram monges mesmo, e todos os templários seguiam uma filosofia muito restrita de jejum, de orar várias vezes por dia, fazer vários salmos. Eles tinham realmente, eles eram muito disciplinados nisso. Inclusive o seu grito de guerra, quando eles iam para a guerra, era um salmo, né? Em algumas bíblias é o Salmo 113, a segunda parte, em outras bíblias é o Salmo 115, que é o salmo que justamente começa com: não a nós, Senhor, não a nós, senão a ti, ou então, dependendo da tradução, mas em teu nome seja dada toda a glória. Amém, amém. Amém. Bom, e como o Tristão disse agora, muitas famílias de nobres enviavam os seus filhos para a ordem templária, para se tornar templários. E isso, inclusive, era muito bem visto na Europa. Você dizer na Europa que o seu filho era um templário, que você tinha um filho na ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, era uma coisa muito bem vista. Exatamente. Você mandar falar que seu filho estava guerreando em nome de Cristo, em nome da igreja, era uma coisa muito bem vista na época, né?
Era como se hoje você dissesse que seu filho está fazendo um doutorado na Europa, né? Era mais ou menos algo parecido desse tipo. As pessoas falavam, nossa, pô, tá com saudade dele, como é que ele tá gostando. Era, mal comparando, assim, uma analogia muito, vamos assim dizer, esdrúxula, era algo desse tipo, né? Você manda o seu filho ir guerrear em nome das coisas que você acreditava que era sagrado. E uma coisa interessante é que a Ordem dos Templários, por ter a função primária de simplesmente proteger os peregrinos que estavam indo da Europa para a Terra Santa, ela não tinha um pensamento de guerrear necessariamente com os muçulmanos e nem com os judeus. Embora tivessem algumas correntes dentro dos Templários que queriam essa guerra, expulsar os muçulmanos da Terra Santa, muitos Templários viam isso não dessa forma. Viam como aquela Terra Santa sendo de todos e simplesmente proteger ali o direito dos católicos estarem ali, né? E também uma coisa que muitas pessoas se perguntam é sobre a cruz templária, o porquê da cruz templária. Bom, a cruz templária ela tem como significado o Marte, né? Para um templário era uma honra ele morrer em combate em nome de Cristo. Por isso eles não tinham medo da morte. A fé deles era tão grande, a missão deles para eles era tão nobre que não havia problema algum se fosse realmente necessário eles morrerem em nome de Cristo. Bom, para a maioria das ordens de cavalaria dentro, né, dessa grande ordem templária era esse o pensamento, e para alguns essa cruz significava simplesmente a morte deles para o mundo material, para assim ingressar na ordem templária com os seus ideais altruístas ao qual elas possuíam. E uma coisa interessante de se falar da Ordem dos Templários é que muitos dizem que era uma ordem de iletrados, de analfabetos, quando na verdade não era assim. Embora entre aqueles guerreiros mais baixos, como eu já disse, que não estou dizendo mais baixos de altura ou de moral, não. Mais baixos que eu digo na hierarquia. Você tivesse aqueles guerreiros que eram quase mercenários, que faziam serviços à ordem, dentro deles realmente tivessem muitos analfabetos, iletrados, pessoas sem cultura, justamente por fazerem parte também dos camponeses, né? Eles eram uma ordem aberta dessa forma. Dentro do círculo mais interno da ordem de monges e de cavaleiros, você tinha ali muitos nobres que, apesar de repente não terem tido uma educação assim tão grande, por fazerem parte também de, como eu disse, segundo, terceiro, quarto filho, eles, quando chegaram em Jerusalém, eles tiveram contato com outras culturas. E não existe, como já dizia aí, eu esqueci, caramba, foi um pensador que disse que não existe nada mais educativo do que você viajar e conhecer outras culturas, né? Eles entraram em contato com os sufis do islamismo, né, que são os estudiosos do islamismo, com os judeus, e eles aprenderam muito sobre matemática, sobre astronomia, sobre diversas ciências, o que de certa forma enriqueceu e engrandeceu a ordem. Eles se tornaram verdadeiros estudiosos e pesquisadores, né, desses conhecimentos que foram sendo trocados. Porque na Europa, apesar de você ter uma grande evolução em torno de arte, de filosofia, de teologia, naquela época da Idade Média, a Europa, em comparação com asiáticos, não só do Oriente Médio, mas do Extremo Oriente, da Ásia, né, que acabou se tendo contato com a Ásia também, você tinha a Rota da Seda, então as pessoas traziam conhecimentos da Índia e da China, até mesmo sobre navegação, sobre várias coisas, né? Os templários entraram em profundo contato com esses conhecimentos, o que enriqueceu a ordem, né, culturalmente falando, e os membros dela. E uma coisa curiosa é que com esses conhecimentos eles levaram a ideia que surgiu os primeiros bancos do mundo, né, as primeiras estruturas bancárias do mundo, que o peregrino, para guardar suas riquezas, né, suas doações, que ele fosse fazer na Terra Santa ou que ele fosse fazer compras na Terra Santa, ele depositava o dinheiro em um dos templos, né,
uma das sedes dos Templários na Europa, e ele ganhava um documento. E ele era salvaguardado por esses Templários até chegar na Terra Santa. Quando ele chegasse na Terra Santa, ele iria para um templo, para uma sede dos Templários, apresentaria esse documento, né, juntamente do oficial templário, e ele pegaria a mesma quantia que ele depositou na Europa, ele pegaria ali na Terra Santa. É basicamente um depósito que ele fez na Europa e sacou na Terra Santa, né? Exatamente, exatamente. Fazia tanto também esse tipo de depósito, como também entregar, né, essas riquezas para outras pessoas ao qual eram solicitadas, né? Eu quero que você vá e entregue tantas essas moedas de ouro para meu pai na localidade X. E lá ia o templário fazer esse serviço. Transferência bancária. E uma coisa interessante de falar é afinal, nessa época era muito perigoso, né, esse caminho. Era extrema necessidade um homem de armas, né? Exatamente. E outra coisa interessante também é que muitas pessoas falam, mas os templários não tinham voto de pobreza, como é que ela se tornou uma ordem rica? Apesar de cada cavaleiro ter seu voto de pobreza, a ordem em si não era uma ordem com voto de pobreza. Todo o dinheiro, o voto de pobreza simplesmente significava que eles não tinham bens pessoais. Tudo que eles tinham fazia parte da ordem. A ordem de pobreza é uma ordem de pobreza em relação à riqueza. Voto de pobreza é um voto em relação à riqueza pessoal. A ordem em si, ela realmente chegou a ter muito dinheiro, muitas posses, muitas terras, que era não de uma pessoa só, mas de toda a ordem em si. Mas tem o grão-mestre. Sim, aquele grão-mestre está gerenciando toda aquela riqueza e aquelas posses. Mas a partir daquele momento que aquele grão-mestre se aposentou, foi deposto ou morreu, aquela riqueza toda, né, o próximo grão-mestre vai gerenciar. Ela não era de um único cavaleiro, ou não era de, entre aspas, todos os cavaleiros. Ela era da ordem. É verdade, até porque para uma pessoa se tornar templária, ela doava todas as suas riquezas, todos os seus pertences para a ordem. Ela ficava absolutamente sem nada, simplesmente com a sua fé à ordem templária, né? O seu serviço à ordem. Uma coisa muito interessante em relação a isso, né, é que você vê como muitos pais queriam proteger suas riquezas. E a ordem também aceitava doações também, né? Também é importante frisar isso. A ordem vivia principalmente de doações. E uma coisa interessante a frisar isso, como você vê a mentalidade de proteção da riqueza da época, os filhos, os primeiros filhos, os filhos herdeiros dos nobres, quando eles queriam ingressar para a ordem, geralmente o que ele fazia? Ele abdicava da sua herança, justamente numa manobra do pai defender suas riquezas, né? O filho herdeiro tinha que abdicar da herança para poder integrar a ordem, e ele abdicava da herança em função do segundo irmão. E uma das formas que a ordem ganhou muitas posses e muitos terrenos foi justamente com nobres e filhos de nobres que isso não aconteceu. Eles não abdicaram da sua herança em favor de alguém. Pelo contrário, eles entraram na ordem, né, doando suas posses, seus castelos, seus terrenos, seus feudos para a ordem. Verdade, verdade, verdade. E aí a gente chega ao, acho que esse ponto dá pra gente chegar onde a gente quer chegar, que é justamente nesse crescimento da ordem. E você tem um crescimento tão grande, mais ou menos no século XIV, em 1312, em que você tem um Estado francês falido, na época o rei Filipe IV, Filipe o Belo, que tentou de diversas formas entrar para a ordem num sentido inverso, não de... imagina um rei entrando para a ordem, né, as terras francesas se tornando terras da ordem. Não, ele queria justamente fazer o contrário, anexar essas posses da ordem para poder revitalizar o Estado francês, porque a corte francesa era uma corte muito luxuosa, era uma corte que gastava muito, né? Então o Estado francês estava realmente quebrado, uma situação de fome generalizada. E esse rei, ele, após tentar ingressar algumas vezes na ordem, né? Só complementando aí, 2 vezes. 2 vezes na ordem, muito obrigado. Ele decide que vai tomar esses bens à força. Então tem até a parada da sexta-feira 13, que até hoje se fala é um dia de azar, vem justamente daí.
porque numa sexta-feira, 13 de outubro, ele deu uma ordem, né, mandou para diversos capitães, né, a ordem de prender, né, todos os templários. E uma coisa engraçada juntamente é que, com a Igreja Católica da época, né? o Papa, Com a se eu não me Inquisição. engano, eu acho que o Papa era Constantino ou Urbano, não lembro. O Papa da época, ele era, parece que, parente do Filipe o Belo, e ele tinha, vamos assim botar entre aspas, rabo preso com o Filipe, né? Que apoiou ele ter se Papa tornado Clemente Papa. V. Clemente V, obrigado. O Clemente V, ele foi apoiado descaradamente pelo Filipe o Belo para que ele se tornasse Papa, e ele estava, entre aspas, que em dívida com o Filipe, e ele realmente ordenou a Inquisição que tomasse conta, né, dessas acusações feitas à ordem de heresia, o próprio homossexualismo na sua época era crime, também foram acusados disso, né, de sodomia e diversas de adoração a demônio e de cuspir na cruz. Eles foram acusados de diversas coisas falsas e naquela época era assim, né? A Inquisição te acusava. Aí ela te torturava pra caramba pra você assumir a sua culpa. Se você confessasse, né, e pedisse perdão, você ia passar uma vida de prisão. Você perdia todos os seus bens. Uma coisa interessante, quando alguém era preso, os bens passavam automaticamente para o Estado. Então foi uma obra, vamos dizer assim, maligna, mas porém genial de Filipe o Belo. Porque ao prender todos os templários, as posses dos templários na França passaram diretamente para Filipe o Belo, né? E eu acho que Jacques de Molay espertamente, né, isso é o que a história diz, ele deve ter sabido de alguma forma de que isso ia ocorrer, e embora ele não pudesse ter alertado a todos os seus irmãos, né, logo, os cofres da ordem foram completamente esvaziados na França, ou de repente já estavam completamente vazios, né? Existe uma discussão em relação a isso, e você vê que quando Filipe o Belo chegou nas posses dos templários, ele encontrou castelos vazios, com nenhum ou pouquíssimo ouro, né? Uma coisa que irritou muito ele e que pressionou a Inquisição para que arranjasse a confissão de Jacques de Molay em relação a onde estava o resto dos irmãos, porque tinha muito templário na França e de repente tinha pouco, né? E onde estavam as riquezas da ordem. E Jacques de Molay, como ele tinha um juramento, ele falou: não vou quebrar meu juramento, né? Eu prometi sobre as espadas dos meus irmãos que eu não ia quebrar meu juramento, eu não vou quebrar meu juramento, né? Nós obedecemos ao Deus Altíssimo. Jacques de Molay dizia que, embora ele estava sendo torturado pela Inquisição para confessar crimes aos quais ele não havia cometido, ele dizia que a tortura da Inquisição nunca chegaria aos pés da tortura da alma de um traidor. Exatamente. E por isso ele não iria fazer o que a igreja solicitava a ele. E é engraçado que a sentença que foi dada a de Molay não foi dada pela Inquisição. Filipe o Belo, ele achou que os processos da Inquisição estavam muito lentos e ele mandou queimar Jacques de Molay. Geoffrey de Charnay, que era chamado de Guy d'Auvergne, né? Em francês teria algo como garoto de Auvergne, o menino de Auvergne, porque ele veio da região de Auvergne, na França. Ele falou: não, meu mestre vai ser queimado, eu me ponho junto dele, mostrando um verdadeiro espírito de companheirismo, né? Eu estarei sempre ao lado do meu irmão, não importa o que. E uma coisa também importante frisar é que o rei fez isso, mesmo ele, na época, vários historiadores dizem isso, e o rei era visto como um amigo de Jacques de Molay, e inclusive o filho de Jacques de Molay era afilhado de Filipe o Belo. Eles tinham todo esse laço, e mesmo assim Filipe o Belo fez isso tudo com Jacques de Molay. Uma coisa interessante de frisar aqui sobre os cruzados e sobre a cruzada, sobre a Ordem dos Templários, é relembrar que, tipo assim, de forma alguma a cruzada foi uma ofensa sem motivo, do tipo, vamos reconquistar a Terra Santa. Não. Você tem ali no século VI
a religião muçulmana crescendo muito, e você teve uma expansão muçulmana absurda, não só no Oriente Médio, mas para dentro da própria Europa, né? Você vê que tem muitas cidades na Espanha, no sul da França, no sul de Portugal, com arquitetura islâmica, né? E o que acontece? Começou a haver uma guerra, a Igreja Católica, ao ver que estava perdendo ali sua influência, né? Vendo os muçulmanos crescerem dentro da Europa, ou começou uma guerra de reconquista dentro da Europa, né? Para expulsar os muçulmanos da Europa, e essa guerra se expandiu até o Oriente Médio, né? Tanto que você vê, em 1492, foi quando houve a tomada de Granada e que a Espanha conseguiu se lançar à expansão marítima. Mas uma coisa interessante que eu queria frisar sobre isso, né? Óbvio, você é uma prova de que também estava ouvindo essa expansão muçulmana, né? É a tomada, a clássica tomada, que é quando você tem aquela do Império Romano por fim, dos turcos otomanos de Constantinopla, né? A gente fala em turco otomano, mas muita gente não entende o que isso quer dizer, né? Otomã era um líder islâmico, né? Como hoje você tem líderes islâmicos por aí, o otomã era um líder islâmico também, né? Por isso que turcos otomanos, turcos seguidores de Otomã, né? Mas enfim, o que eu ia falar? Aí você vê as teorias, entre aspas, da conspiração, né, em relação aos templários, porque são coincidências demais, né? Você tem que os templários acabaram na França e poucos anos depois o Estado português se consolidou, né? E começou a se lançar na expansão marítima, porque a cruzada era isso, era uma expansão, né? De levar o cristianismo a outros lugares, de levar a civilização a outros lugares e até mesmo de estabelecer rotas comerciais, né? Na época era a rota comercial que passava ali pela Terra Santa, vindo da China, né? Aquela rota da seda, de especiarias e da Índia, que ia justamente passando ali pela Terra Santa, indo pela Itália, né? Por Genóvia e chegando até a Europa. E você depois, logo depois, você tem a Portugal se estabelecendo como Estado e se lançando ao mar. E não só isso, você tem na Inglaterra, você dizem que William Wallace era templário, né? As guerras de independência na Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, e o firmamento, começo da Inglaterra como reino, né? E o crescimento da ordem, né? Dos sindicatos de pedreiro dentro da Inglaterra, né? Interessante isso frisar, né? Que dizem, né? Que lugar melhor, se as pessoas acham que você é alguém rico, que lugar melhor para se esconder do que entre os pobres, né? E engraçado é porque esses sindicatos de pedreiros, de forma alguma, eles eram pobres, eles eram construtores na época que tinham uma verdadeira ciência de construção. E esse sindicato de pedreiros, mais tarde, viria a se firmar como a maçonaria lá para o século XVII. Mas isso são teorias da conspiração, que é algo muito legal e muito interessante de se estudar também, né? Bom, então a Ordem Templária ela foi chegando ao seu fim por essa manobra, né, de rei Felipe o Belo, como o Tristão havia contado, juntamente com a igreja. E um fato curioso também que os templários, né, Jacques de Molay com seus companheiros foram para a fogueira, e Jacques de Molay na fogueira ele disse, para que alguns chamam, né, de a maldição do tempo, ele disse que esperava o Papa e o Rei, no prazo de um ano, a comparecerem ao Tribunal Supremo, que é o Tribunal de Deus. E realmente, e estranhamente, assim foi feito, né? Os dois morreram dentro de um ano. O que alguns dizem que era maldição, né? E alguns historiadores eles teorizam, né? Não é nada confirmado, de que isso na verdade não foi uma maldição. Foi que Jacques de Molay virou para os templários que estavam ali escondidos e falaram: aí galera, de certa forma, quando ele estava proferindo essas palavras, vocês têm um ano, né, para executar o Papa e o rei, né? E eles realmente morreram em situações estranhas. Eu não me lembro agora como o Filipe Belo morreu, mas parece que o Papa morreu orando
né, com velas que estavam envenenadas de uma substância que eu não lembro qual era. Mas, mais uma vez, isso é só teoria dos historiadores, né? Mas sabe-se lá o que realmente aconteceu. E então, eu não sei se o Leandro vai querer adicionar mais alguma coisa. Eu acho que é só isso mesmo, né? A gente já falou aqui bastante de Templários e da Ordem de Demolay. Você quer adicionar alguma coisa, Leandro? Sim, sim, certamente. Uma coisa que não pode faltar é que já havia, né, o pergaminho de Chinon, que atestava que o Papa Clemente V esteve para absolver os templários das acusações de heresia, evidenciando assim que a queda histórica da ordem deu-se por causa da perda dessa sua vontade e de razões de oportunismo político que a ultrapassaram. Né? Importantíssimo frisar isso, o pergaminho de Chinon, que muitos não conhecem, né? É verdade. Inclusive eu vou colocar na descrição aí embaixo do nosso vídeo, né, do nosso GDcast, um link da BBC Brasil confirmando isso. As pessoas que tiverem curiosidade, né, de dar uma lida sobre esse assunto. Muito bom. Bom, uma coisa também que é importante frisar é o que alguns escritores, né, famosos diziam sobre a Ordem dos Templários. Temos como, não sei se é assim que se pronuncia, né, Bernard Clairvaux. Ele dizia: um cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro destemido e seguro de todos os lados. Para sua alma é protegida pela armadura da fé, assim como seu corpo está protegido pela armadura de aço. Ele é, portanto, duplamente armado e sem ter a necessidade de medo de demônios e nem de homens. Uma outra coisa importante, assim como dissemos no início do vídeo sobre as virtudes de um Demolay, que não precisa ser simplesmente seguidas por Demolay, podem ser seguidas por qualquer pessoa que simpatize. Nós vemos que teremos um mundo muito mais justo e melhor, né, se essas virtudes fossem entendidas por muitos e praticadas. Os Templários também tinham um código de moral, né, que também pode ser seguido por qualquer pessoa, que sem dúvida é do mesmo fim. E dentro desse código eu vou citar só algumas coisas. No código de moral templário: ama o bem e ignora o mal. Se bondade, justiça e compaixão não critiques nunca. Se paciente, calmo e comedido, não te entregue jamais à cólera ou orgulho. Se puro, sensível e doce, não pratiques nunca a ironia. Se confiante, satisfeito e aberto aos outros, não duvides e não sejas nunca invejoso. Se moderado em todas as coisas, evite os excessos. Se humilde, amável, modesto, generoso e respeitoso para com os outros, não sejas nunca malévolo. Se verdadeiro em palavras e em atos, diz a verdade. Não mintas nem difame jamais. Se prestativo e benévolo em relação a tudo que existe, não enganes e nem traias ninguém. Ama e proteja a vida. Propaga a paz e a harmonia. Não manifestes agressividade em nenhum plano. Bom, basicamente eu acho que falamos bastante, né, sobre a Ordem Templária. Exato. E só complementando aí de forma descontraída, dá pra ver esse código de moral que você disse, que houve aí uma possível inspiração do George Lucas ao criar Guerra nas Estrelas, né, os Cavaleiros Jedi, né? Parece muito com o Código Jedi. Ou, melhor, o Código Jedi parece muito com o Código de Moral dos Templários, né? É verdade, é verdade. Bom, então acho que assim vamos chegando ao fim desse nosso primeiro GDcast. Muito obrigado por todos que estão nos ouvindo todo esse tempo. Desculpa por ter sido tão grande toda essa nossa conversa. Bom, abriremos o e-mail para vocês, irei colocar na descrição do vídeo, para que vocês mandem dúvidas,
Sugestões, críticas, enfim, tudo que vocês achem importante para a construção do canal. Fiquem à vontade para comentar, né? Se vocês gostaram do vídeo, só clicar no joinha aqui embaixo. Se você não gostou, é só clicar no joinha de cabeça para baixo. Tá valendo também, né? Ajude-nos, né? Divulguem o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever apertando aqui em cima no canal para receber sempre atualizações, né, da nossa conversa aqui descontraída, apresentando diversos temas para o crescimento de cada um, né? Relembrando uma coisa que não foi falado no início do vídeo, esse canal teve como inspiração justamente porque entre uma conversa entre eu e o Leandro, a gente chegou a conclusão de que os maiores ensinamentos que a gente já teve foi através de conversas descontraídas no restaurante, numa pizzaria, no ônibus. Verdade. Então a gente decidiu levar essa conversa descontraída para a internet. Verdade mesmo. E também, se quiserem, favoritem, né, o nosso vídeo, que também ajuda bastante para a divulgação. Bom, obrigado a todos. Até o próximo GDcast. Até o próximo.